Oi, eu sou o Vinícius do canal Vinícius Esperança, canal que você tá assistindo agora. E, bom, cara, eu tenho um negócio muito interessante pra falar sobre hoje, né? Se você é do tipo de gente igual eu, que não sabe o horário certo de dormir e fica até tarde pensando, sabe, mexendo no celular, esse tipo de coisa, você com certeza durante a madrugada fica pensando em um monte de coisa. Sabe aquele momento que você tá meio que devaneando na sua cama antes de dormir, porque você, sei lá, é 1 da manhã, mas você ainda tá sem sono, e você fica olhando pro teto, não olhando, né, porque tá tudo escuro, então você só fica encarando a escuridão, pensando em coisas, tipo, aleatórias. Recentemente eu tenho feito isso muito mais do que eu deveria. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse tipo de coisa, né, por que não? Uma das coisas que eu mais penso em situações e coisas específicas. Tipo assim, em situações que já me ocorreram, ou que, sabe, já me ocorreram, ou que no futuro poderiam ocorrer, tipo, eu fico pensando em coisas que poderiam acontecer. E em coisas, situações específicas. Caraca, isso aqui aconteceu, mas por que aconteceu? Como é que aconteceu, sabe? Por um exemplo. Se vocês estão... Oh, cara, vocês estão prestando atenção no fundo? Eu tenho isso daqui, ó. Isso daqui é uma medalha de primeiro lugar na Semana da Mecatrônica 2025. Sim, a minha equipe ficou em primeiro lugar. E isso foi uma das coisas que na semana, né, quando a gente ganhou em primeiro lugar, eu fiquei pensando muito sobre isso à noite. E tipo assim, nas noites seguintes. Porque o nosso time, eu não vou dizer que ele foi o melhor time, ele foi o time que mais ganhou por presença, eu acho. Porque, sinceramente, esse ano a Semeca não foi tão boa assim. Tipo assim, mas não por culpa dos professores, ou por culpa da organização, mas por culpa dos alunos. Muita gente não compareceu na Semeca esse ano. E, assim, eu fiquei, sinceramente, muito bad, assim, porque os professores se esforçaram para fazer algo da hora e tinha muita gente que tava faltando. Então, cara, se tem algum evento legal na tua escola, vai, cara. Pensa que quem tá organizando tá fazendo isso com muito carinho e quer muito que você participe, então vai, velho. Mas eu fiquei pensando muito naqueles tempos, tipo, cara, por que a gente ganhou? O que a gente fez para ganhar, saca? Tipo, não faz sentido a gente ter ganhado, mas a gente ganhou. Legal. Pra ser sincero, muitas coisas da escola eu fico pensando de noite, assim. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, como é que seria se eu tivesse com outro grupo de TCC e não esse que eu estou agora, sabe? Porque, sinceramente, meu grupo de TCC é muito bom. Modéstia à parte, meu grupo de TCC é muito bom. Lógico, como todo grupo, ainda temos conflitos em algumas coisas, mas tirando isso, nosso grupo é muito bom. A gente consegue fazer muita coisa, sabe? A gente tá ganhando um projeto muito bom. Só que eu fico pensando, se eu tivesse escolhido algum outro grupo, será que eu ainda ia estar dessa forma? Sabe, tipo assim, com esse mesmo desempenho, com esse mesmo engajamento. Olha, pra ser sério, eu chuto que não, mas é interessante ficar pensando. E é engraçado, eu fico pensando também em situações que aconteceram. Por um exemplo, para resumo, minha professora de história levou uma casca de banana no olho, na cara. Vamos lá, peraí, vamos começar isso aqui. A minha professora foi até a sala de edificações 3, terceiro ano de edificações, curso, né? E ela entrou na sala, tava comendo algumas coisas, e aí começa a aula, chamou algumas pessoas pra dentro da sala, e assim ela foi ver, lá de fora, quem é que ainda tava lá. Em paralelo, tinha um pessoal do lado de fora da sala, jogando casca de banana um no outro. Não sei nem porque eu afastei o microfone, não era pra estar afastando o microfone. Mas jogando casca de banana um no outro. Bom, a Sora, né, a professora de história, Letícia, querida, né? Um beijo, abraço, enfim. Aquele abraço. Ela colocou a cabeça para fora. Quem ainda tá faltando? Pá! Casca de banana. Coitado. E assim, estaria tudo bem se fosse só isso. Mas acabou que aquela parte durinha, sabe, da banana, a ponta dela, acabou acertando bem no olho da professora. O olho ficou vermelho, horrível. De acordo com o professor descreveu como a sensação de como se o olho fosse cair a qualquer momento. Foi até a CSP, né, a coordenadoria, ficou lá, né, pô, chorando, coitada, e o carinha que tacou, né, foi sem querer, cara, foi sem querer, assim. É uma brincadeira idiota, uma brincadeira bem idiota, mas foi sem querer. Ela ficou lá e falou, não, cara, não, perdão, Sora, pô, se precisar pagar alguma coisa eu pago e tal. Detalhe,
E aí vem o que eu tava pensando. Nesse mesmo dia, eu estava na biblioteca, né, lá de fora da biblioteca, parado. E antes, bem antes, tipo assim, cara, minutos antes da professora, ela passou por mim. E eu tinha já queria conversar com ela sobre algumas coisas. Eu queria só dar também um oi pra ela. E ela passou e eu falei, acho que eu não vou dar oi, não vou, né, pra que parar ela pra falar esse tipo de coisa, ela já tá indo pra aula, já tá dando horário, não precisa. E aí eu fico pensando hoje em dia, se eu tivesse parado a senhora Letícia pra falar ou pra conversar sobre o que eu queria conversar, será que ela não teria tomado a casca de banana no olho? Não dá pra saber. Eu fico pensando nesse tipo de coisa, tipo assim, cara, se eu não tivesse feito algo, será que as coisas vão ser diferentes, mas o quão diferentes as coisas seriam? Por um exemplo, lá no começo, lá no meu primeiro ano, eu forcei a amizade com um cara chamado Enzo, um amigo meu. Como é que eu forcei a amizade? Nossa primeira aula de química era uma aula onde a gente ia no laboratório de física, né? Porque não tem um laboratório de química. A gente andava pelo laboratório, a senhora falava para, a gente parava com alguma dupla, se juntava com alguma dupla e respondia algumas perguntas. E nisso, cara, já tinha, tipo assim, acho que 3 dias de aula, quase uma semana de aula. Ele é um cara, assim, a primeiro momento, muito tímido e muito na dele, e ele era calado o tempo todo. Eu virei e falei, cara, eu acho que eu vou forçar pra falar com esse moleque, velho. E nisso eu comecei a andar atrás dele, literal, andar, parou, ele de dupla, e eu comecei, qual que é teu nome, o que tu faz, o que tu gosta? Pô, eu vi que tá com uma camisa do Queen, cara, toca um instrumento, baixo, caraca, baixo é da hora. Só que eu comecei a conversar muito, assim. E ele foi uma das pessoas base pra um grupo de amigos que eu tenho hoje em dia. Pra tudo que aconteceu, assim, em relação à amizade. Eu fico pensando, cara, se eu não tivesse forçado pra falar com ele, com quem eu estaria conversando agora? E como é que eu estaria agora? Será que a gente ia começar a conversar em algum momento? Será que ele, sei lá, ia conversar com alguém? Será que em algum momento ele ia sair dessa zona de conforto dele, tentar conversar com alguém, tentar ter alguma amizade? Será que alguém se aproximaria dele? Quem seria? Seria eu? Seria alguma outra pessoa? Eu fico pensando nesse tipo de coisa, cara. Eu acho muito engraçado ficar pensando nesse tipo de coisa. E uma das coisas que também eu fico pensando, eu acho que eu quero trazer esse assunto aqui também, cara, é sobre os debates da minha sala. E eu fico pensando em argumentos sobre os debates da minha sala. Mas como assim debates da sua sala? Você tem debates na sala? Vocês fazem debates na sala? Não diretamente. Recentemente a gente teve uma atividade de português que realmente eram debates, né, fazer debates na sala. Eu vou contar sobre isso depois, mas calma. Mas a minha sala, principalmente a minha turma, porque o que acontece? Em algumas aulas a gente separa as turmas, né? Separa a turma separa a sala em 2 turmas. Agora ficou mais claro. Então eu sou da turma B, porque o nome Vinícius, eu sou o último da chamada, né? E aí a minha turma em si, ela é muito boa, né? Uma B é a melhor que tem, enfim. E tem essa rivalidade, tá? Enfim. E um dia desses, eu estava indo até o laboratório com a minha mochilinha, de boa. Sentei lá, eu não pude deixar ouvir a conversa que estava rolando na minha frente. Porque não tinha como não olhar. Eram 3 pessoas. E a conversa veio da seguinte coisa. Os 3 estavam andando, né, indo até a aula. E aí, em um momento, um deles falou: vocês viram o novo salgado doce da cantina? Que é uma espécie de uma esfirra com chocolate dentro? E aí, Mikael, um desses caras, virou e falou: véi, olha que tu falou, salgado doce, isso nem existe. E aí começou essa discussão, se existe salgado doce ou não. Vamos lá, como eu digo salgado doce, a gente tá falando de agridoce, tá? Agridoce é um sabor. O que a gente tá falando é algo salgado, uma massa com um recheio doce. Tipo, esfirra doce, tipo, esfirra que eu digo, tipo, esfirra aberta, esfirra fechada. Tipo, eita que eu quase derrubo o microfone. Esse era o papo, salgado doce existia ou não. A discussão foi tão acalorada, né, começou a ser tão acalorada, de 3 pessoas virou 5. Mikael, Oswaldo, João Rafael, que eu já tava conversando, JP e eu. Só que eu tava mais por fora, porque como eu conversava deles, eu não queria me intrometer. Mas ainda assim eu via alguns assuntos, eu falava, sabe, dar minha opinião. Enfim, entramos pra sala e essa discussão ainda tava rodando, até que em algum momento a discussão virou a seguinte conversa: se pão e pizza eram a mesma coisa. Tá, eu sei, pra você, ouvindo, depois tem muitas reações. Tem gente que vai olhar e falar, não. Tem gente que vai olhar e falar, é óbvio. Mas vamos lá, a conversa é o seguinte: basicamente era a sala inteira contra Mikael. Mikael defendia que pão e pizza é a mesma coisa
por causa de massa. Porque é massa, é a mesma coisa porque é massa. Não massa de bom, massa, né? Enfim. Já todo mundo que tem bom senso, falou, não é porque é massa que é a mesma coisa. Tem, né? A gente tem a forma de preparar diferente. Você consegue fazer pizza com massa de pão, mas não pão com massa de pizza. Você não consegue fazer esse tipo de coisa. Só que o Mikael falou, não, é a mesma coisa, é a mesma receita. E aí virou essa discussão. Esse é o tipo de debate que eu tenho em sala. Essa discussão ficou por muito tempo, na aula inteira. Tanto que o nosso professor, Silvio, entrou na discussão. E começou a ser o mediador aí do bagulho, porque ele começou a pesquisar, como a gente não pode mais usar celular, ele começou a pesquisar algumas coisas que a gente pedia. E aí a discussão foi pra caminhos que eu não achei nunca que eu ia ouvir, saca? O Mikael batia o pé que era a mesma coisa. E um dos argumentos dele é que, não, porque é tudo massa. E alguém virou e falou, Mikael, então macarrão e pão é a mesma coisa? E ele virou e falou, teoricamente é. A sala inteira começou a ficar, não, Mikael, você tá maluco, doido na cabeça, velho. Como? Falei, Mikael, se você picota pão e joga no panela de pressão com água, é macarrão? Ele, sim. Não, cara, não é a mesma coisa. Nunca que ia ser a mesma coisa. Esse é o rolê. Outra discussão que tava tendo anteontem era sobre doce de leite. Mikael não gosta de doce de leite, Mikael acha doce de leite uma podridão de coisa. Pra ele é puro açúcar, igual mel. Mel e doce de leite tem nada a ver, mas enfim. E a gente começou a falar que doce de leite é bom, porque é realmente bom. Aí algumas pessoas falaram que era melhor que Nutella. Eu, primeiro momento eu virei e falei, calma lá. Mas aí apresentaram argumentos que eu virei e falei, realmente, foi para pensar por esse lado. E eu acho engraçado porque eu fiquei sabendo que na sala de DIF 2 teve um outro debate, teve debates assim, né? Só que eram sobre assuntos tipo, por algum acaso, uma mulher grávida, você tem uma esposa, mulher grávida, e aí tipo assim, tá em risco, gravidez de risco, e você tem que escolher ou a mulher ou o bebê. Esse tipo de assunto é muito sério. Mas não é tão importante quanto saber, né, se existe salgado doce ou não. E é esse tipo de papo que a gente tem na minha sala, porque a gente é maluco da cabeça. Provavelmente o vídeo tá começando a travar, eu acho que não, porque meu celular está esquentando muito. Então eu acho que é aqui que eu vou encerrando o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para outras pessoas. E deixem no comentário qual a sua opinião sobre esse tipo de coisa. Põe pizza a mesma coisa? O salgado doce existe? Doce, você gosta de doce de leite? Sei lá. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Sei que é um papo totalmente aleatório, mas é isso. Muito obrigado. Falou!